Olá, sou Karina, do Alquimia Integrativa. Hoje eu venho falar do céu, do dia, dos próximos 30 dias, né? E saber como esse céu, né, a posição aí dos astros, esse movimento dos astros aí no céu, como que a gente pode utilizar essas informações da melhor maneira possível no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes, até para a gente poder entender um pouco o que vai acontecendo no nosso universo individual, interno e coletivo também. Bom, hoje às 5 da tarde, agora às 17h40, né? A gente teve uma mudança do Sol. O Sol ele ingressou no signo de Sagitário. Isso é uma mudança significativa de energia, né? Ele saiu de Escorpião, que é mais profundo, que é mais intenso, que é uma coisa que mexe muito com as nossas emoções, com os nossos traumas, que faz a gente se recolher um pouco, que faz a gente ficar um pouco mais para dentro, que pede muita transformação, que dá uma chacoalhada, né? Escorpião é a representação da morte, do renascimento, né? Então fez a gente dar um mergulho aí. Eu particularmente mergulhei aí numas questões, né, nos aprofundamentos e fui revisando algumas coisas. Nesse ano a gente tá chegando no final do ano, né, um ano super intenso, um ano assim que acho que ninguém passou ileso, então fez assim, fez a gente mergulhar a fundo naquilo que a gente quer, né, o que eu quero, né, começa aquele balanço do ano, começa tipo, o que foi esse ano, o que significou, embora a gente não tenha muito controle das coisas e tá tudo meio incerto, mas o que a gente quer, né, a gente tem a colocar as nossas intenções. E aí que entra essa energia de Sagitário, né? Sagitário traz muito mais um ar, ele é para fora, né? Sagitário é regido por Júpiter, que é luminoso, né? Que traz uma energia mais de otimismo, de fé, de confiança, de expansão, de ir para o mundo, aquela vontade de viajar, de cruzar as fronteiras, apesar da gente estar bem restrito nesse momento, né? Que mexe muito com o nosso intelecto, com a vontade de se aprofundar, estudar coisas no nível. A gente veio aí num momento aí, talvez, né, esse período aí, esse ano, desde março, estudando várias coisas e consumindo bastante conteúdo, né? Acho que estava com muita disponibilidade de conteúdo, mas está na hora da gente aprofundar, está na hora da gente ver o que efetivamente eu quero me aprofundar de estudos, tal, e quais são meus ideais, né? Sagitário fala muito do ideal, né? Fala das minhas crenças, dos meus padrões, né? Então aquela vontade do que eu idealizo, né? É um mês aí que ele fica nessa posição até dia 20 de dezembro, então a gente tem um mês aí, 30 dias, para ver quais são os meus ideais, né? Feito esse balanço, chacoalhou, a gente vem de uma mexida de estruturas absurdas, né? Políticas governamentais, econômicas, sociais, enfim, né? Então, assim, quais são os meus ideais, né? Nisso tudo que foi remexido, em que eu vou realmente investir a minha energia e colocar força, né, para que eu possa viver mais alinhado com algumas outras coisas que fazem mais sentido para este momento, né? Esse é o lado muito luminoso de Sagitário, que a gente vai querer fazer festa, vai querer se reunir, né? Tem aquela coisa, final de ano tá chegando, apesar da festa, as festas de firma vão estar aí, né, com suas restrições, mas enfim, a gente vai ter que buscar maneiras criativas de nos reunirmos e de celebrarmos, que eu acho que a celebração é importante para um ano como esse, sabe? Que ter chegado até o final aqui, quem conseguiu com saúde, né? Eu acho que é um grande prêmio do ano, né? Só que o lado sombrio de Sagitário, ele traz aquela coisa de rigidez mental, né? É o doutor, é o mestre, é o que vai se aprofundar, que faz o doutorado, que se aperfeiçoa mesmo, mergulha nos estudos. E quando a gente sabe muito de uma coisa, domina muito uma coisa, a gente fica assim, o dono da verdade, com aquela rigidez mental, né? Quando ele tá na sombra, no aspecto sombrio, traz uma rigidez mental. E falando em termos mais coletivos, a gente teve uma mudança de eixo do nó do norte e nó do sul, né? Que é o que impacta onde são os eclipses, em que signos, que eixo de signo que são os eclipses. E começou desde junho, teve a primeira, mas agora começa daqui para frente oficial. Os eclipses vão ser no eixo
Sagitário Gêmeos, né? Que é o eixo do intelecto, né? O eixo da comunicação intelectual, mental. E quando a gente fala disso, esse Sol ao longo desse mês, ele vai impactar o nó do sul, que é de onde a gente veio, que é aquela coisa assim do passado, né? Então vai trazer muitas questões ideológicas, questões religiosas, questões de, né, padrões, enfim, essas questões aí de que os donos da verdade, que sabe tudo e a gente vai seguindo uma tradição, podem vir muito à tona para a gente modificar mesmo essas questões ideológicas, nessas brigas ideológicas. A gente está no momento de eleição, né? Então a gente está na hora da gente ver quais ideologias a gente quer seguir, essas ideologias que estão arcaicas e que estão para trás, ou a gente vai para um progressismo, para uma revolução, esse Sol hoje entrando em Sagitário, nós temos a Lua em Aquário, que é o progressismo, é a integração, né? A inclusão, o respeito à diversidade. Então vai mexer muito com isso para que a gente tenha uma mente, para que a gente tenha conhecimentos de forma mais simples, mais prática, e sai daquela coisa bitolada do aprofundamento do não que estudar e se aprofundar e fazer, né, se aprofundar nos estudos seja ruim, mas às vezes a gente fica tão preso que a gente fica muito rígido no pensamento com a mente fechada. Então esse é o lado sombrio, e que nesse ciclo a gente já vai ter logo agora, dia 30 de novembro, né? Daqui 9 dias, nós vamos ter o primeiro eclipse nesse eixo, que é o eclipse lunar, onde a Lua fica eclipsada pelo Sol. Ela vai acontecer às 6h30 da manhã, né? Aqui. Então a gente vai ter, assim, muitas crenças ideais, assim, numa via única, né? É uma resistência, uma restrição de troca, de facilidade, de flexibilidade. Um dos aprendizados de Sagitário, aprender com o seu oposto complementar, que é Gêmeos, é a flexibilidade mental, né? Eu me abri para diferentes possibilidades, para diferentes verdades. A minha verdade não é única. Então a gente pode entrar nisso daí, né? Então, e aí a comunicação nesse eclipse do dia 30 de novembro agora, fica uma comunicação mais ofuscada, a gente falta um pouco de clareza mental sobre aquilo que a gente está sentindo, dificulta uma comunicação mais afetiva e emotiva, né? Então a gente vai estar nesse eixo. E esse eixo da educação vai ser um eixo que nos próximos um ano e meio, é um eixo que vai ser muito mexido. Eu acho que a própria pandemia trouxe muita revolução aí, até pelos os cursos EAD, essas mudanças, essa abertura também da mente, que é uma das possibilidades para isso, né? Eu acho que são novas formas da gente estudar, mas para isso a gente tem para integrar a nossa classe mais, que é a grande maioria da nossa sociedade, que não tem acesso, né? Que a gente disponibilize também o acesso à internet aos nossos alunos de escola pública, da classe menos privilegiada, né? Então a gente vai ter uma mexida bem grande nesse sentido aí. Mas é um mês, assim, mais otimista, e assim, aprofundar os estudos também, né? Os estudos para a questão da vacina, que estamos aí ansiosos esperando. E hoje, junto com essa mudança do Sol, a gente também tem a Vênus, né? A Vênus que rege os relacionamentos, que rege o dinheiro, a nossa relação com a matéria, que rege os nossos valores, né? As nossas habilidades, os nossos dons e talentos. Ela, junto com esse Sol, migrou para Escorpião. Então, nós não estamos livres da energia de Escorpião, ainda tá bem forte. E essa Vênus já pede o quê? Vai trazer, ela saiu de Libra, né? Saiu de Libra e nos finalzinho aí teve um aspecto tenso com a lá tríplice conjunção, que é Plutão, Saturno e Júpiter, mexendo com as estruturas das nossas relações, com as nossas estruturas econômicas, com as nossas estruturas, né, sociais, políticas. Então, muitos relacionamentos aí passaram por uma turbulência. Acho que as relações, a gente fala não só relacionamento afetivo, casamento, namoro, mas as nossas relações, as nossas trocas, as sociedades, as parcerias, né? Então, mexer com revisão dessas estruturas. Indo para Escorpião, é a hora da purificação, é a hora da limpeza. Escorpião fala da regeneração, da morte, do renascimento. É a hora do que vai e o que fica. O que morreu, morreu, e o que a gente segue, né? Então, trabalha muito também com os tabus, né? Vai falar muito dos tabus, dos traumas, dos medos, né? Então, os tabus relacionados à sexualidade, tá na hora da gente rever tudo isso.
né? Rever os valores, o valor do outro, quanto o valor do outro interfere no meu valor individual e o quanto isso o que a gente quer para as nossas relações, né? Essa revisão dos valores do outro, o dinheiro do outro, né? Escorpião é o dinheiro do outro, né? Escorpião também fala de vírus, fala dessas coisas. A gente também está com Mercúrio aí. Mercúrio rege também, além da comunicação, a saúde. Então é uma possibilidade de aprofundamento nos estudos para que essa vacina saia logo. Mas enquanto isso, a pandemia tá aí, o vírus tá aí. A gente teve um aumento aqui, acho que no Brasil também já começou a aumentar os casos. Eu conheço pessoas próximas da família e próximas a mim que estão aí sendo infectadas. Então, esse cuidado também é válido, porque isso tá aí, esse alerta, né? Então, a gente não ficar com a nossa cabecinha dura, com as nossas teorias das conspirações e achar que o vírus tá aí, né? Eu acho que a gente tá para um caminho de vacina, seja lá o que for, mas para uma mudança mesmo, né? Então, e essa Vênus, ela vai fazer um aspecto tenso com Urano, que tá lá em Touro. Urano é a ruptura, né? Urano é o disruptivo, é o quebrar mesmo quebrar as coisas e pensar de uma forma progressista e inovadora. Fazendo essa oposição, que é um aspecto tenso, vai mexer muito com as nossas visões relacionadas à estrutura econômica e financeira. Então, reveja como você quer lidar com o seu dinheiro, com o dinheiro com os outros. Né? A gente vai falar um pouquinho dessa parte também, até da nossa administração pública. Então, esse aspecto também está em pauta, né? O que mais que a gente tem aí? Falei do eclipse, que mais? Acho que é isso. Acho que a gente tá no momento aí de revisitar o que a gente quer, né? Assim, das nossas relações em todos os níveis, as relações de trabalho, as relações familiares, né? As nossas relações. A gente... tem também, lembrei aqui, ó, falta uma coisa, dia 14 de dezembro, um pouco antes do Sol migrar para Capricórnio, a gente vai ter outro eclipse. Então, a gente tá num mês aí com eclipses. E eclipses têm um impacto de 6 meses na nossa vida. O eclipse ofusca alguma coisa, né? Então, o eclipse do dia 14 de dezembro vai ser um eclipse solar. Então, o Sol vai estar ofuscado. Então, vai estar na hora da gente trazer uma simplicidade para as coisas, para a gente realmente rever essa parte de... talvez o nosso otimismo, a nossa fé ali mais para meados de dezembro fique meio abalada, a nossa confiança, mas eu diria que também, falando um pouquinho de Sagitário, fala muito da religião, da fé, né? Da gente se conectar, Sagitário é o arquétipo dos mestres, dos professores, né? Então é também na hora da gente se conectar, eu diria, com esse Mercúrio Escorpião, com a Vênus Escorpião, nesse aprofundamento, pra gente se conectar com os nossos mestres internos, né? Buscar essa guiança, esse guru, que é o nosso eu superior, que sabe muita coisa e pode nos guiar para aquilo que a gente quer para o próximo ano, para nossa vida, para a continuidade da nossa existência e dos planos que a gente tem aí. Então é isso, então a gente tem eclipse lunar dia 30 de novembro, a gente tem eclipse solar dia 14 de dezembro, né, nesse eixo aí da educação, esse eixo do intelecto, então a nossa mente vai estar bastante ativada, né, a gente tem essas questões daí da Vênus, passando por esse aprofundamento aí, então uma mexidinha ainda, muitas mortes nas relações, nas finanças aí. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem bastante esse respiro um pouco de fé, de otimismo e de alegria, que a gente possa tirar o melhor disso tudo, porque no final isso que importa, que vocês possam se expandir. O Sol, a gente está na regência do Sol, né? Então esse Sol, tipo assim, o que eu quero expandir e projetar, né? O arquétipo do Sagitário é da flecha, né? Para onde eu vou jogar as minhas flechas para o próximo ano. Então é isso, um grande beijo.